Olá, a TV Unesp está no ar. Hoje faremos um especial sobre educação inclusiva e apresentaremos um pouquinho do que foi o 5º Fórum de Educação Inclusiva que aconteceu aqui na cidade de Assis. Fique ligado, você não pode perder. A educação inclusiva representa a garantia do direito de todos à educação. Ou seja, todas as crianças têm direito ao acesso à escola regular. E ressalta a importância de conviverem nesse mesmo espaço escolar, o que se levará a uma transformação da sociedade, pois aprenderão a reconhecer as diversidades humanas e respeitar os limites e a individualidade de cada um. O 5º Fórum de Educação Inclusiva buscou unir escola, família e comunidade na tarefa de incluir a criança na sua diversidade, focando em como a escola pode ser precursora dessa ação, integrada ao município e à família em benefício da criança. O fórum contou com um público diverso. Estiveram presentes gestores da educação, pais, professores e comunidade. Acompanhe agora os principais pontos da fala da professora Elianete Dias Hernandes, da Unesp de Marília. A família, ela não está desestruturada, ela se estrutura para atender um desafio novo. Aquela estrutura, por exemplo, de criança que fica com vó porque a mãe está trabalhando, de criança que vai morar com a tia, ou 3, 4 filhos de uma mesma mãe, mas de pais diferentes, a família está se estruturando para dar conta de uma realidade. Então, nós sempre falamos, as famílias estão desestruturadas. Quando a gente pensa no negativo das famílias, como é que eu vou acolher essas famílias? Porque eu penso mal delas. Eu a vejo numa perspectiva negativa. Então, essas mães, esses pais, essas avós, esses tios, esses padrinhos, esses padrastos, estão simplesmente se organizando para poder atender melhor. Concordam com isso? Então, o princípio da inclusão é eu entender que essa nova realidade, ela está na minha escola, mas que isso também, eu não posso olhar com olhar de acusação. Olha, não está indo bem a escola porque as famílias estão desestruturadas. As famílias têm outra estrutura, por isso a escola, que dialoga com essa família, se organiza para atender. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui é fácil? É fácil? Deixa eu contar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, vou falar para vocês também. Nós não escolhemos a mais fácil das profissões. É muito difícil ser professor. É muito difícil ser diretor, mas é a melhor das profissões. Eu posso falar isso porque faz 38 anos que eu sou professora, que eu trabalho com a educação. E eu não canso de acreditar. E outra coisa, vocês não imaginam o que é voltar aqui e rever os companheiros. Isso é uma questão da educação. Eu vou para o supermercado e vejo os alunos lá. Vou para o banco e revejo os alunos. Vou para as escolas e vejo os alunos, não é? Então isso aí é uma coisa fantástica, porque todo mundo vem e fala assim, olha, eu lembro um dia que você falou, eu falo assim, mas eu falei isso, mas eu não tinha lembrado que eu tinha falado, mas as pessoas falam, nossa, eu lembro um dia que você deu uma aula, ou eu lembro um dia que você falou tal coisa, eu lembro um dia que você ficou brava, sempre tem isso também, né? Então, é uma profissão fantástica. Agora, não é fácil. Essa parceria, ela não é fácil. Parceria entre escola, nenhuma parceria é fácil. É fácil?
Incluir ou excluir? Qual o papel da família e da escola no trabalho com a diversidade? A inclusão, ela é o alicerce da educação. A única forma de educar plenamente é pela inclusão. Todos somos diferentes. O que nos iguala é exatamente que nós somos diferentes. Então, quando eu penso que é para educar pessoas diferentes, com culturas diferentes, ou mesmo com diferenças de desenvolvimento cognitivo, é fundamental que eu pense na questão da humanização, que eu inclua. Agora, o papel da família, qual seria o papel da escola e qual seria o papel da família? A importância é que haja uma parceria real. E uma parceria real só acontece, de acordo com o Paulo Freire, se houver um diálogo efetivo. A dialogicidade é a marca da parceria. Então, o que eu proporia? Qual o papel da família e qual o papel da escola? É sentarem para pensar na educação possível, na educação real e na educação necessária para os seus filhos. E o diálogo não é que um sabe mais e vai dizer para o outro o que é para o outro fazer. São saberes diferentes em que pessoas que acreditam que o outro tem o que dizer, porque ter o que dizer não é privilégio de eleitos, mas direito dos homens, que eles possam sim sentar para discutir qual a melhor educação para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. A exclusão, ela é a negação da educação, na minha opinião. E incluir é o fundamento da educação, no sentido de que eu incluo pessoas diferentes numa cultura que foi construída historicamente, então é preciso que essas pessoas tenham a chance de ter acesso a essa cultura letrada, a esse conhecimento que foi construído pela humanidade. Além de palestras, o Fórum contou com 5 oficinas que abrangeram temas desde Libras até como identificar comportamentos inadequados, fazendo também com que os participantes vivessem a deficiência. Acompanhe. Qual foi o objetivo dessa oficina? Foi estar sensibilizando os gestores, educadores e professores da rede sobre como é viver um dia na deficiência. Foi essa a proposta da nossa oficina. Onde a proposta que foi apresentada foram por os professores serem cadeirantes, muletantes e cegos. Nós fizemos um trajeto por todo o campus, onde um seria o paciente e o outro o cuidador, né, o portador da deficiência. E a experiência foi muito rica porque após o trajeto todos trocaram os papéis, uma vez que um era cadeirante, depois cuidador, outra vez cadeirante e cuidador. E depois nós fizemos o feedback, eles foram falando quais as sensações relatadas. E foi muito rico porque foram várias as sensações relatadas. Uns sentiram muito medo, outros sentiram confiança, né? Então, assim, foi muito rico e as experiências que pudemos trocar aqui. Cada professor pôde trazer a experiência da sua sala de aula para junto com a gente e dividir com os outros que tinham outras experiências, né? A vivência foi muito interessante. O tema da nossa oficina foi os conceitos básicos da língua de sinais. No caso do Brasil, né, a língua de sinais é chamada Libras. E foi um prazer enorme, porque eu gosto muito desse trabalho, me identifico muito com os alunos surdos, tenho desenvolvido esse trabalho já há alguns anos, profissionalmente uns 6, 5 anos, mas desde 1998, que eu fiz o meu primeiro curso, eu sempre estive envolvida com a comunidade surda. Então eu tenho muito prazer em falar com profissionais que têm recebido esses alunos nas salas de aula e estão ávidos por aprender, que foi o caso, o pessoal bastante envolvido, muito interessado, desmistificando mitos que muitas vezes as pessoas
tem relação à língua de sinais, né? Achando que a língua de sinais é universal e não é o caso, ela não é universal, ela difere no mundo todo. As pessoas acham que a língua de sinais, elas são gestos e não são gestos. A língua de sinais é uma língua estruturada por sinais. Então, para mim foi um prazer muito grande, pela receptividade. Eu percebi que os profissionais ali, os educadores, os professores que trabalham em salas de recurso, em salas que têm alunos surdos, eu pude humildemente acrescentar a esses profissionais. Então foi um prazer, porque é um tema que eu gosto muito de estar abordando. Bom, eu penso que esse simpósio, né, é a primeira vez que eu estou participando e realmente os objetivos propostos e estabelecidos, eles foram conquistados, né? A gente teve nesses 2 dias de trabalho dessa oficina da elaboração do plano de ensino individualizado, a presença muito grande de pessoas que realmente querem aprender, né, a construir esse novo processo da pessoa com deficiência. Então, aquilo que foi estabelecido, as metas que foram estabelecidas, eu penso que conquistamos, tá certo? Então, realmente foi muito bom e estão todos de parabéns dentro dessa proposta. A vivência do desenvolvimento motor dentro do primeiro ano de vista do desenvolvimento motor da criança é uma proposta que vem para a Secretaria da Saúde, mas que a gente resolveu estender para a Secretaria da Educação. Pensando no aspecto de que as crianças hoje vão muito cedo para a escola, elas vão num momento em que elas estão em pleno desenvolvimento. E quanto mais pessoas souberem, né, a respeito do desenvolvimento motor normal, vai poder ajudar na detecção precoce. Então, é um projeto que prevê, né, a detecção precoce, a intervenção antes de que haja a instalação de algumas deformidades ou de algumas anormalidades, ou mesmo que, se ela tiver existente e instalado, possa se minimizar os efeitos que ela traz na vida da criança dentro do ambiente escolar, dentro da sua vida, né, de inclusão. Então, incluir hoje essas oficinas traz esse espaço de debate, essa troca de vivências, aonde a gente pode pensar em agregar conhecimentos e ajudar em todos os aspectos essa criança a ser incluída nesse ambiente de escola, seja ele de crianças mais jovens, seja de crianças, né, com idade mais evoluída. Mas é um desafio que está instalado aí em todas as vertentes de áreas, e que, se as pessoas trouxerem a sua colaboração para esses fóruns, através dessas oficinas, eu acho que a gente consegue caminhar e levar essa proposta adiante. Meu nome é Ana Luísa e eu tenho trabalhado na área da educação inclusiva, no SER, no projeto SER, Serviço Especial de Reabilitação, e há 10 anos sou formada em psicologia. Então eu também tenho um trabalho que realizo nessa área de atendimento a crianças com deficiência e crianças com outros tipos de distúrbios. No ano passado, como eu estive presente nas oficinas e participando da demanda que os professores trouxeram de dúvidas relacionadas a alguns conceitos, eu gostaria de trabalhar esse ano esses conceitos, então eu trouxe casos para serem discutidos na minha oficina. A oficina teve o tema como identificar comportamentos inadequados, possíveis causas e o que fazer. Então eu trouxe casos de distúrbio de aprendizagem, hiperatividade, distúrbio de comportamento, dificuldade de aprendizagem e autismo. Dentre tudo isso, eu expliquei, exemplifiquei e mostrei as atitudes que os professores, coordenadores, gestores, diretores de escola podem estar tomando.
Foi bem interessante porque eles puderam tirar dúvidas desses conceitos. Existe uma confusão nesses diagnósticos e alguns sintomas são muito semelhantes a vários deles. Então, esses casos foram discutidos em 5 casos, né? Eu separei a sala em grupo, trabalhando esses possíveis diagnósticos e depois explicando cada um deles. Então foi bem interessante, houve muito interesse das pessoas, muita participação, houve colaboração nessa discussão e foi muito rica, né? A gente trouxe bastante assim, conhecimento, né, desse assunto, enriqueceu, né, a oficina, porque cada um contribuiu com a sua própria experiência e já surgiu também novos assuntos aí para a gente trabalhar no que vem no próximo fórum. Então foi bem proveitoso, eu diria. Gostei muito da experiência e estou à disposição. Fique agora com os melhores momentos das palestras do professor Eduardo Galhardo e professor Miguel Chacon. É o 5º fórum, né? E nós... Pessoal, me desculpem, todos conhecem a minha luta pela inclusão, mas nós ouvimos, os meus alunos que estão espalhados, ouviram os outros 4 fóruns. Me desculpem, mas é para incitar a discussão, mas nós ouvimos, tem muitos professores, é que eles não estão lá com o aluno lá. Seria melhor esse aluno só lá na sala de recursos, porque eles são especializados para cuidar disso. É um momento para colocar essas questões, para discutir. Ninguém está querendo forçar. Essa é uma discussão que está em pauta e precisamos dialogar, construir um futuro aos poucos e procurando fazer a diferença. Então nós tivemos no primeiro fórum o Renan aqui, que mostrou o quão importante foi uma professora que o pegava na mão e realmente promovia o seu desenvolvimento. Então não é qualquer coisa que você faz, pôr lá um desenho, não. O professor ele tinha dificuldade de escrever, catava ele na prova e ficava às 4 horas levando ele de sala em sala até ele escrever as 10 páginas das respostas da prova. E com isso ele se formou em matemática no Unesco de Prudente, hoje é professor da rede. Então esse foi um exemplo. Nós temos vários, a Elisa esteve aqui falando da importância da inclusão, então essa é a questão, mas a gente continua ouvindo os professores com essa ideia de exclusão. Quando a Karina fez contato comigo para fazer o convite, ela me convidou para falar sobre família e tal, né? E eu disse a ela que eu gostaria de articular o tema família com a temática do desenho universal. É uma temática assim, que eu venho trabalhando, estudando há pouco tempo, mais ou menos uns 5 anos, e eu me convenço cada vez mais da necessidade de difundir esse conhecimento e discutir com vocês as ideias que eu tenho desenvolvido a respeito do desenho universal, que vai sempre além da etimologia, da sua origem, e por conta de que eu estou tentando trazer essa temática do desenho universal para o âmbito das atitudes sociais, da educação, do mercado de trabalho e não apenas da arquitetura e urbanismo, áreas na qual esse termo foi cunhado pela primeira vez, né? Desenho universal são recursos desenvolvidos pelo homem para
dar acessibilidade a todas as pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial, seja educativa, seja social, né? Então, um exemplo disso seriam a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Por exemplo, a criação de rampas, elevadores, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação, que facilita a comunicação daqueles que têm dificuldades motoras, dificuldades na fala, tecnologias assistivas, que propicia a acessibilidade das pessoas aos bens de consumo, dos alunos aos conteúdos de um currículo e assim por diante. Beneficia toda a sociedade. Como começou a Banda do Silêncio? A banda teve início em 2005, quando 12 alunos surdos tiveram a vontade de montar uma banda, tiveram o interesse de aprender música. E a diretora da escola então abriu espaço e eu fui convidado a montar esse trabalho. E qual a importância da banda para a inclusão? Eu acho que é uma questão bastante simbólica, de mostrar que surdo e música parece que não tem nada a ver. E quando você consegue juntar os dois, né, propiciar esse espaço, né, onde ele pode dialogar com o ouvinte e mostrar, né, que é capaz de sentir a música, de produzir a música e de empolgar o público, então a inclusão aconteceu.